Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra para a igreja de Cristo. Você está em casa, mas a palavra chega até você. Creio que nunca houve, em outros tempos, um tempo em que a palavra de Deus foi de tal forma entregue à igreja e ao mundo. Nós estamos nesse momento de batalha, de luta, nós estamos entregando a nossa mensagem. E por falar em mensagem, acerca do tema que estamos desenvolvendo estes dias, movidos pela eternidade, nós estamos falando do Jonas. E, em especial nesta noite, nós falaremos sobre chamados a uma conexão. E você se lembra que na semana passada, Jonas ficou no ventre do peixe. Jonas, só para você se lembrar, o versículo 17 do capítulo 1, a palavra declara: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E nós demos uma dica na semana passada, dizendo: o peixe é a nossa consciência. E ali naquele momento, nas entranhas do peixe, Jonas faz uma oração. Jonas 1:12 ainda declara: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tempestade. Jonas tinha consciência de que ele era o responsável por tudo o que estava acontecendo com aqueles marinheiros, com o mar revolto em torno da embarcação. E naquele momento, Jonas, ele então se coloca à disposição para que os marinheiros o lancem no mar. Jonas estava consciente. E então, nós já sabemos da história do capítulo 1, quando os marinheiros lançam Jonas no mar, depois de tentarem humanamente impedir que isso fosse feito, mas aqui não valia o esforço humano, não era o momento. Deus iria agir lá na frente. E então, Jonas, ele, consciente do seu pecado, da sua desobediência, ele se entrega e os marinheiros o lançam no mar. Então vamos ver um pouco desta recapitulação através de uma linda oração, na verdade um salmo. O capítulo 2 nos ensina um pouco daquilo que Jonas viveu, daquilo que Jonas passou e sua aplicação, claro, para nós. O que é que Deus tem para mim e para você com essa história do Jonas, capítulo 2? Então vamos ver o que é que o Senhor quer nos falar. Abre os ouvidos espirituais do teu povo nesta noite, Senhor, e opera restauração, opera libertação, pois precisamos disso, em nome de Jesus. Amém? E você em casa diz amém, juntamente comigo. Então, amados, o peixe é, para nós, uma simbologia da nossa consciência. E o que é isso? É o sentido ou percepção que o ser humano possui
do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Isso é consciência, é uma percepção, é uma intuição de que aquilo, aquela ação, aquele pensamento, aquele sentimento está certo ou errado. Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Apenas 10 versículos nesta noite. E Jonas, vou ler aos poucos. Jonas, então, no capítulo 2, verso 1, declara a palavra de Deus. Aqui, vamos fazer um parênteses. Não é uma narrativa como todo o livro de Jonas. O texto, então, traz um estilo poético, como um salmo. Mais precisamente, Jonas está salmodiando. E nós sabemos que o salmista, ele é um profeta da adoração. Ele profetiza salmodiando. E então Jonas, como profeta do Senhor, ele tem em sua memória como um judeu, um profeta de Deus, ele conhece muito bem o livro dos Salmos. E ele cita aqui porções de diversos salmos. Vamos ver o que Deus tem para nós. Jonas 2:1 diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Então Jonas, ele faz esta oração no ventre do peixe. Mas veja que o versículo 2 fala do ventre do abismo. E o ventre do peixe é diferente do ventre do abismo. E ele declara que do ventre do abismo ele gritou. Grava isso aí. Versículo 3 declara: Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Verso 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci. Mais uma vez, Jonas desce. Até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizestes subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Eu gostaria que você revisasse comigo a partir do verso 3. Aliás, a partir do verso 2. Algumas palavras que vão trazer os elementos em que nós vamos trabalhar nesta noite. Angústia, verso 2. Verso 3. Me lançaste no profundo. Verso 4. Lançado estou de diante dos teus olhos. Verso 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou.
Verso 6, desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Então, amados, alguns elementos que denotam prisões. E interessante que Jonas, apesar de saber que quem o lançou no mar foram os marinheiros, ele reconhece que isto que aconteceu teve a permissividade divina. Ele, inclusive, declara que foi o Senhor que o lançou no profundo, no coração dos mares. Interessante, amados, que no verso 3, ele está falando do físico. Tu me lançaste no profundo. No verso 4, ele declara: lançado estou de diante dos teus olhos. A questão espiritual. No verso 5, as águas me cercaram até a alma. Então, nós podemos ver aqui a questão tridimensional do homem. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, é o caso aqui de Jonas, quando nós vamos de encontro à vontade de Deus, e nós falamos na semana passada da necessidade de retornar. O primeiro movimento, movidos pela eternidade, fala num primeiro momento de voltar-se para, não é, a vontade, o centro da vontade de Deus. Esse momento, esse movimento que nós chamamos de techuvá no hebraico. Agora, nós vamos trabalhar um segundo movimento, e um movimento fundamental, e isso não quer dizer que seria uma sequência, mas isso pode acontecer sem que haja uma sequência. Techuvá não precisa vir primeiro do que tefilá. Ou seja, retornar não precisa vir antes de conectar. E lembre-se que nós somos chamados hoje a uma conexão. Queridos, o homem, ele é tridimensional. Ele é um ser 3 em 1. Eu queria que você olhasse aí. A grosso modo, o homem é formado de 3 partes: espírito, alma e corpo. E o interessante é que o livre-arbítrio, ele se encontra na alma. É ali que nós escolhemos. É ali que nós optamos por fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Mas quando a vontade de Deus não é feita, o homem cai em seu ser por completo. O homem, ele é atingido nas suas 3 dimensões, como Jonas então declara. Interessante que no verso 5, Jonas declara que as águas lhe cercaram até a alma. O que seria a alma? A mente, as emoções, tudo aquilo que envolve esse ser racional. Jonas entende que precisa do socorro de Deus. Eu não sei como é que nós nos encontramos nesse momento. Eu não sei como é que você que está aí em sua casa, depois de alguns dias de confinamento, talvez a sua casa hoje seja o peixe. E eu não sei como você está, como é que está a tua alma, se você está se sentindo em abismo, com águas em volta da sua mente, da sua cabeça,
Eu não sei se você se encontra nos fundamentos dos montes. Eu não sei como é que está a sua cabeça nesta hora. Mas eu imagino que a maioria não está bem. A maioria de nós não se encontra com esta alma radiante. Mesmo que as coisas não nos preocupem tanto, não preocupem muito a alguns, mas existe a parentela, existe os amigos, existem em nossa volta pessoas que podem não estar bem. E tudo isso incomoda demais a nossa mente, a nossa alma. Eu sei que esse momento é um momento de angústia, é um momento de incertezas. Nós não sabemos em quem acreditar. Mas existe um movimento que nós precisamos fazer. Antes de falar desse movimento, vamos falar um pouco destas prisões de alma em que Jonas se encontrou. Quando ele, neste salmo, ele fala com Deus como estava a sua situação. Jonas fala de angústias, de dores, de tristezas, de abismos, de profundezas, de correntezas, ondas, vagas, algas, ferrolhos, sepulturas, abismos. Jonas está falando de coisas que infelizmente acontecem com o ser humano. A desobediência, o pecado, a distância de Deus fazem com que nós entremos nestas prisões de alma. Interessante que no Salmo 88, veja aí, eu vou fazer algum apanhado dos Salmos para que nós possamos entender que esta história não é do Jonas apenas. Os salmistas, eles também declaram da sua luta, da sua dor e de seu aprisionamento em algum momento de suas vidas. Salmo 88 diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Salmo 142, versos 6 e 7, declara a palavra: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Tira a minha alma da prisão. Salmo 30 declara, versos 1 a 3, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Salmo 40, versos 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Salmo de número 74, verso 20 e em diante. Atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Vou dar uma parada aqui para falar algo. Me entristeceu muito lendo o Salmo 74 e o verso 20. Aquilo que Deus fez para ser um paraíso, para ser a morada daquele que Ele criou, a sua imagem e semelhança, transformou-se. Muitos lugares
em lugares tenebrosos, cheios de moradas de crueldade. Verso 21, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Salmo 107, verso 10. Tal como que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, prisão. Verso 11, porquanto se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Verso 13, então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades, tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, nós encontramos nestes salmos muitos tipos de prisões, angústias, prisões, sepulturas, abismos, aquilo mesmo que o Jonas fala no seu salmo, lá no ventre do peixe. O peixe não é mais um abismo. O peixe é a tábua de salvação do Jonas. É aquilo que Deus preparou para tirá-lo do lugar em que se encontrava quando ele gritou. Jonas 2,7, voltemos para o texto, declara a palavra: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Que movimento! Agora Jonas estava conectado com Deus. Quando ele se lembra do Senhor, não que Jonas tivesse se esquecido, mas Jonas, então ele se lembra do seu chamado, da sua palavra, da palavra de Deus, lembra-se dos grandes feitos do Senhor, lembra-se da grande misericórdia de Deus, lembra-se do seu espírito. Jonas traz à memória, eu creio que num relance, num momento de fração de segundos, ele lembra-se do seu Deus. E nesse momento, ele grita, e a oração dele, este grito certamente não foi da voz, porque a água não iria permitir, mas o grito da alma de Jonas é então elevado aos céus. E o movimento que nós chamamos igreja, para fazermos neste tempo em que nós somos convocados a sermos movidos pela eternidade, o segundo movimento então é para o alto, é para cima. Pastor Ziel, eu amei quando ele abriu, não foi escolhido por mim, quando ele começou a louvar, ele leu o texto bíblico, o salmo, onde é declarado: elevo os meus olhos, elevo os meus olhos. Só há, em alguns momentos, uma forma da gente se mover, é para cima, quando tudo em torno está nos oprimindo, sufocando, quando não há saída, nós precisamos nos mover para o alto. Mas o que é
esse lembrar. Jonas, então, ele... É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela desce. Jesus, ele desce. O Senhor, ele envia dos altos céus os recursos. Quando Jesus vai, ele envia o seu Espírito. E o seu Espírito desce sobre a terra. De lá para cá. O movimento é extraordinário. E Deus espera de nós uma resposta. Nós também temos que nos movimentar. E este movimento, lá no hebraico, é chamado de tefilá. E tefilá não é uma oração. E a oração, ela é muito importante. Mas a oração do crente, ela deve ser constante. Tefilá é uma conexão. É como se nós fôssemos criados de tal forma que não podemos existir de forma independente. Essa independência é ilusória. Quando não estamos conectados com Deus, estamos à mercê das ondas, à mercê das tempestades. Quando não estamos conectados com Deus, estamos em perigo. Corremos muito perigo. Nós precisamos da tefilá, nós precisamos da conexão. E esta conexão nós adquirimos quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Espírito de Deus, ele habita em nós e agora nós estamos conectados. Há uma linha direta agora com o Senhor. Você não precisa de intermediação, você está ligado a Deus. O profeta, ele estava ligado a Deus. O ministério profético do Antigo Testamento, ele tem essa conexão. Jonas era profeta, mas hoje a igreja de Cristo, ela vive o melhor tempo sobre a terra. Toda a igreja de Cristo tem a unção do Espírito. Oh, Jesus. Lembrando da oração, da resposta do Moisés a Josué, quando ele reclama acerca de dois homens que estavam profetizando no arraial. E ele diz: você está com ciúme por minha causa, Josué. Quem dera que todos profetizassem. Moisés faz então uma oração profética. Ele faz uma declaração do que hoje pode acontecer, da razão pela qual, Isaías 61, a unção está sobre a minha vida e sobre a tua vida para profetizar, para proclamar, para declarar: louvado seja o nome do Senhor. Você está conectado, você está conectado com Deus. Mas nós podemos cortar essa conexão. Podemos fazer ouvidos os mocos à voz do Senhor. Podemos estar alheios, distraídos, sonolentos, desobedientes. Ou distraídos com as coisas deste mundo. Porque você está ligado. Igreja, você está ligada diretamente com o trono da graça. O Espírito que habita em mim, habita nas profundezas de Deus. Porque nós não recebemos do Espírito do mundo, mas do Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas de lá, que vêm diretamente do Eterno. Para que sejamos revelados, para que tenhamos a voz de Deus na terra, porque nós somos os oráculos de Deus nesta terra. Deus, agora, Ele tem uma igreja com uma unção profética, e esta unção só será liberada a partir da libertação do profético. Oh, como aqui nos fala neste
capítulo 2 de Jonas, sobre a libertação do profeta, mas também sobre a libertação do profético. O profético exige, precisa de libertação, ele precisa sair do fundo das águas. Isso me inflama um pouco, por isso estou gritando. Não sei que não fica muito bem esse negócio. É tempo de libertação. E só uma forma de liberarmos a voz de Deus, que não vai falar através de anjos nessa terra. Você é o anjo, você é o mensageiro. Ele não vai enviar anjos dos céus para entregar a mensagem profética para este tempo. Ele vai usar a nós. Ele vai nos usar. E nós precisamos estar conectados, igreja. Nós precisamos sair das prisões da nossa alma. Todos nós temos alguma prisão, não tem ninguém livre 100%, mas nós precisamos sair daquelas prisões que sufocam a nossa alma, que se enroscam em nossas cabeças, os laços de alma. Precisamos sair dos abismos. Muitas vezes não fomos nós que nos colocamos ali, mas precisamos sair dali. Ministrei há algum tempo atrás uma jovem senhora. Ela estava presa em um banco, aqueles tamboretes. Há muito tempo atrás, ela estava em sua casa com seu pai, sua mãe. E então ela brincava e chegou uma visita e ela ficou fazendo como criança faz, barulho. E o pai pediu à mãe que a levasse para outra sala e a colocasse de castigo, sentadinha em um banco. E ali ela ficou. E a visita foi embora e o pai foi dormir, a mãe foi dormir, esqueceram dela. Ela estava presa naquele banco. Ela chorava. Ela sentia frio naquele momento em que nós a ministrávamos. Ela sentiu todas as dores daquelas horas que ela permaneceu naquele banco. Ela sentiu o frio, a escuridão. E ela chorava como uma criança. Não fizemos regressão nela. O Espírito de Deus a levou a um momento em que ela estava presa. Naquele momento em que aquela prisão se estabeleceu em sua vida. Passa sua mãe, acorda, lembra-se que a filha, que não tinha tirado a filha do banco, vai à cozinha, beber água e volta e pede ao pai. O pai dá a ordem para que ela saia do banco. E então ela vai para sua cama com muito frio. Prisão de alma. Pessoas presas em leitos. Pessoas que foram abusadas, pessoas presas em seus medos, em suas cavernas, em túmulos. Uma mulher, então, sendo ministrada, ela disse para sua mãe, no caixão que iria com ela, que não aceitava viver nesta terra e que estaria com ela. E lá estava aquela mulher, depois da morte da mãe, em um túmulo. Irmãos, lugares tenebrosos na terra, por causa da queda do homem. Mas Deus tem boas novas para nós. Nós não precisamos ficar ali, não precisamos permanecer nestas prisões. Nós podemos sair. Jesus morreu por isso. E por isso ele também ressuscitou. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Basta uma conexão, basta uma oração de fé. É simples. Podemos sair
desta situação em que nos encontramos. Eu não sei, dá-nos a impressão que todas essas prisões, de uma só vez, elas estão acontecendo com a humanidade. Mas o Senhor é poderoso para nos tirar de todas elas. Então elevemos os nossos olhos para aquele que pode nos socorrer. E Jonas faz uma declaração interessante. No verso 8 ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Interessante que os marinheiros, eles clamaram cada um ao seu Deus, mas eles voltaram-se para o Deus de Jonas. Quando Jonas declara: eu sou hebreu e temo ao Deus que criou os céus e a terra. É simples, muito simples. Eu vou contar mais uma experiência. Chegando numa casa para ministrar uma libertação, a Bíblia estava dentro da bolsa. E a pessoa jovem que ali se encontrava, ela olhou para mim e disse: você entra mais o que está aí dentro desta bolsa? Não entra. Então nós entramos porque eu havia dito que eu e aquilo que estava dentro da bolsa, ou seja, a Bíblia, éramos apenas um. E ao entrar, ministramos um louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Naquele momento, aquela vida manifestou. E eu não havia percebido. E eu cantei o louvor com aquela letra no passado, né? Alguns anos atrás. Eu levei o folheto com os louvores. E então, quando nós entoamos aquele louvor, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E ela simplesmente pediu que eu parasse. E entoou aquele louvor. Irmãos, eu nunca vi sobre a terra, com o ritmo e com o tom, com aquela voz melodiosa. E eu sabia que aquilo não vinha diretamente daquela pessoa. Então o Senhor trouxe uma inspiração. Eu disse: vamos cantar a segunda parte. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. E então, aquela vida olhou para mim e disse: não, é simples, só há um Deus Criador. E este Deus Criador, o inimigo não pode louvar. É simples. E como aquela verdade ficou impregnada em meu ser. Ah, como diferenciar entre deuses e o verdadeiro Deus? Só há um Deus Criador. Então, Jonas no seu salmo declara: os que se entregam à idolatria vã. Aqueles deuses não socorreram os marinheiros. Abandonam aquele que lhes é misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. Vamos falar isso nos atributos lá no capítulo 4. Mas quero te dizer que misericórdia é o coração de Deus na miséria humana. Misericórdia. Deus, Ele é misericordioso. A intenção de Deus sempre foi estar com o homem. Esta conexão começou nele. Ele preparou tudo. E no final estaremos todos conectados com este Deus. Toda
a noiva de Cristo, que estiver conectada, vai participar das bodas do Cordeiro. É preciso estar ligado, conectado. Verso 9 declara: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Verso 9 é o centro do capítulo 2, é o centro do livro de Jonas e é o centro da Bíblia. É o texto principal da palavra de Deus. Ao Senhor pertence a salvação, libertação do pecado, das suas consequências. Jonas, dentro do peixe, se conscientiza. Qual é a conscientização de Jonas? Os meus preconceitos, meus ressentimentos, minha falta de perdão com relação aos assírios. Esta minha dureza de coração transforma-se em idolatria. Na sua introspecção, Jonas entende que ele estava sendo ególatra. Ele também não queria levar uma mensagem para aquele povo de Nínive, porque ele sabia que aquele povo iria se converter. A sua palavra não iria se cumprir. Jonas reconhece que só o Senhor pode salvar. E reconhece que o Senhor salva a quem Ele quer. Ao Senhor pertence a salvação. Nós, no nosso achismo, somos tendenciosos, declara. Jonas faz esta declaração extraordinária. Ao Senhor pertence a salvação. Com a voz do agradecimento de Jonas, eu te oferecerei sacrifício. Jonas certamente fez um voto ao Senhor aqui. Eu vou lá em Nínive, eu vou pregar esse povo. Com a voz da gratidão, eu vou cumprir o meu voto. Voz. Deus precisa de uma voz. E você é a voz que precisa clamar no deserto deste mundo. Você é o mensageiro de Deus, que vai trazer o ramo de oliveira em seu bico, em sua boca, como oráculo do Deus vivo. Você é a voz profética para este tempo, Igreja de Cristo Jesus. Uma voz de agradecimento pela salvação. Uma voz para declarar a este mundo que Jesus Cristo salva, que ao Senhor pertence a salvação, e que este mundo, muitos e muitos, serão alvo do sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu por eles, Ele morreu por mim. A minha voz precisa ser ecoada nesse tempo em forma de agradecimento pela salvação. Ofereçamos sacrifícios ao Senhor, se conectar com Deus e ser a voz de Deus para este tempo tão profético. Se os profetas do Antigo Testamento pudessem estar aqui, eles diriam para nós: este tempo é um tempo muito fácil. Vocês não precisam ir a pé. Jonas vai para Nínive, mas ele tem que andar muito. Ou andar muito de jegue, ou andar muito de camelo. Ninguém sabe como ele foi. Ele foi.
Nós estamos aqui com toda a tecnologia ao nosso favor. Louvado seja Deus. A voz profética é a voz da gratidão. É o sacrifício que Deus pede para nós. Endireitai no ermo caminho para o nosso Deus. Ele voltará. Jesus foi, mas ele vai voltar. Jonas 2:9b fala de salvação. E a palavra salvação para nós é Yeshua, salvação. E diz a palavra em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Atos 4:12, lembrei aqui. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós possamos ser salvos. Salvação pertence a Deus, mas o profeta precisa pregá-la. Salvação é algo escolhido por Deus, mas é o profeta que Deus envia para proclamar. Mateus 12:41. Ficamos então com as palavras do mestre. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas, Jesus. A salvação, Yeshua, salvação para as nossas vidas. Profetas deste tempo, homens de Deus, levantados com som profética. É tempo de sair das prisões para, então, podermos fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu queria, nesse momento, orar com você. Interessante que, quando Jonas desobedece, ele se afasta em espírito, alma e corpo. E ele é tragado em todo o seu ser tridimensional. Mas ele é alcançado pelo Senhor. Ele é alcançado pela misericórdia de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E nós vamos orar nesta hora. Este assunto, prisões de alma, é um assunto muito vasto. Nós apenas apontamos. Muita coisa precisa ser trabalhada. Mas é um assunto muito simples de ser resolvido. É sair para Jesus. Então, eu gostaria que você, nesta hora, se concentrasse aonde quer que você esteja. Feche seus olhos, não precisa ficar de pé. E nós vamos orar, pedindo ao Senhor, Pai amado, Pai querido, nós usamos a cruz de Cristo, bendita cruz nesta hora, para lançar sobre ela o pecado geracional, o pecado dos nossos antepassados, o pecado da nossa comunidade, da nossa cultura. Lançamos sobre a cruz de Jesus os nossos pecados particulares, Jesus. Nós queremos nesse momento, Pai, te pedir perdão e clamar, Senhor, para que Tu perdoes as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. Nós decidimos, nós escolhemos perdoar, Senhor. Nós, Pai, queremos te pedir perdão por toda idolatria.
Nós lançamos na cruz o pecado de não crermos que Tu és Deus onipotente, suficiente. Deus que ouve as orações, ainda que estejamos no fundo, nos abismos dos mares, nas regiões abissais, Tu és Deus que ouve o nosso clamor. Tu és Deus que ouve a nossa oração. Nós não precisamos de intermediação, Senhor. Deus, nós nos conectamos contigo nesta noite para te dizer, Pai, habita em nós. Seja feita a tua vontade. Porque a ti e somente a ti pertence a salvação. E nós queremos naquele dia estar contigo, mas com muitos da humanidade caída, Jesus. Milhares de milhares, como está escrito. Gente de todas as raças, tribos e nações. Mas que a nossa cota, a cota que tu destes para cada um de nós, para que nós alcancemos, ela não seja, Senhor, não seja motivo de vergonha para nós. Que nós possamos alcançar esta cota, Senhor, ultrapassá-la, se assim for da tua vontade. Por isso, restaura os oráculos, tira das prisões. Eu não sei onde se encontram, mas tu sabes, dos calabouços, dos leitos, Pai, dos hospitais, Senhor das valas, Senhor dos laços, onde quer que uma alma se encontre nesta noite, Senhor, que estiver ouvindo esta palavra, que seja chamada por ti para fora e esteja contigo, que saiam das trevas, porque tu és a luz, que venham para a luz, Senhor. Está escrito que o povo que estava assentado nas trevas viu uma grande luz. Está escrito que a luz raiou sobre este povo. E nós, nesse momento, queremos declarar: haja luz sobre nossas vidas, sobre nossos familiares, sobre nossas casas. Que haja luz, que a tua luz, que tudo manifeste vida, porque está escrito, como disse o teu filho Jonas, o Senhor, na sua angústia, ouviu o seu clamor e Ele o salvou. Ó Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nós clamamos que em tudo, corpo, alma e espírito, sejamos santificados até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor, sara a nossa terra. Ó Senhor, que o nosso arrependimento, o primeiro movimento, e a nossa conexão contigo, este movimento para o alto, nesta noite, gere mudanças neste planeta. Que o movimento da noiva nesta noite, voltando-se para si, esse movimento ascendente, esse movimento vertical, esta conexão com o trono da tua graça, gere vida. Que tu tire, Senhor, estas pessoas que estão no fundo do poço, que estão, Senhor, aprisionadas. Nós proclamamos liberdade. Está escrito que aquele que subiu ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tira, Senhor, cada cativeiro, cada prisão, cada ferrolho seja aberto nessa noite, Senhor.
as portas se abram e que os homens, com os teus dons, ministrem esta terra com ousadia, porque cremos que está chegando a grande colheita. Cremos, Senhor, que o avivamento está chegando e o teu povo precisa, Pai, ser liberto. Tira da profundeza das águas, tira das profundezas o profético e o profeta, e traz para que possamos declarar a este mundo que só Jesus Cristo salva, que a salvação pertence ao Deus Criador e que este Deus, Ele é libertador, Ele ouve o clamor e Ele transforma as histórias. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que vive e reina para sempre e que se entregou pela nossa salvação. Deus abençoe a todos. Queria dar um aviso. Nossos cultos estão sendo transmitidos pelo YouTube. Por favor, inscreva-se no canal IBC e clique ali no sininho, porque no momento do culto você será avisado. Queremos também falar com você acerca da Páscoa, que será quarta-feira, dia 8 de abril. Podemos colocar ali o aviso, o cartaz da Páscoa? Tem um cartaz da Páscoa aí? Não. Bem, então será no dia 8, às 19h30. Dia 8 de abril, quarta-feira, às 19h30, nós estaremos celebrando a nossa Páscoa. A Páscoa será como a primeira Páscoa judaica em nossos lares. Você deve ter uma garrafinha de suco de uva e pão. Procure fazer uma receita ou adquirir um pão sem fermento. Na Páscoa nós usamos o pão sem fermento. Se você quiser os outros elementos da ceia, fique à vontade e pesquise quais são os elementos de uma ceia judaica. Mas o que interessa aqui é que nós usemos a simbologia do suco de uva, que seria representatividade do sangue de Jesus, e do pão, que seria o corpo de Jesus. Então estaremos celebrando a Páscoa nos lares e experimentando do poder libertador de Deus. Nós estamos num mês que é o mês do milagre e esperamos este milagre acontecer. Esperamos que a partir da Páscoa as boas novas elas cheguem muito rapidamente, em nome de Jesus. Grave esta data, compre o suco de uva, providencie o pão sem fermento e nós estaremos como família celebrando a nossa Páscoa. O tema deste ano não poderia ser outro: Jesus, o Salvador. Imagina, nós precisamos do Salvador como nunca para salvar a nossa terra, para salvar a nossa família. Ah, como o sangue de Jesus vai se mover a partir da Páscoa, fazendo juízo contra os nossos inimigos e trazendo grande salvação e libertação para os nossos lares, em nome de Jesus. Deus abençoe a noiva, que o sangue de Jesus esteja sobre ti, sobre a tua casa. Queria te pedir uma coisa: se você tem óleo, o óleo da unção em casa, unja seus familiares, e peça a Deus que a unção que quebra todo jugo esteja sobre vocês. Unjam-se uns aos outros, em nome de Jesus. Se você crê, use a unção com óleo. Ela cura o enfermo, mas ela também quebra o jugo. Deus abençoe, em nome de Jesus.